Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem nos assistir. Estamos iniciando mais um programa Grandes Encontros com Laírson Bueno. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o William Cunha, secretário extraordinário da Pessoa com Deficiência do Governo do Distrito Federal, e a Edilene Almeida, que é a subsecretária. É isso mesmo, Edilene? Isso mesmo. Então vamos começar pelas damas primeiro. Dê a sua saudação, depois o William dá a saudação dele. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nessa manhã junto com vocês. Estamos aqui para ouvir e falar também, né? Ok. Você pode falar um pouco mais perto do microfone depois, Pode? viu, Edilene? Tá ótimo. Vamos lá, William. Bom dia a todos, né? Agradeço pela oportunidade de abrir esse espaço de diálogo, de informação, de disseminação de informação voltado para as pessoas com deficiência. Acredito que são espaços como esse que ajudam a cada vez mais a secretaria a alcançar essas pessoas. Ok. William, vamos agora começar por você. Me fala da sua formação profissional e se quando se a sua deficiência ela é desde o nascimento ou veio depois e como você entrou no projeto das pessoas com deficiência nessa pauta, né? Bom, eu sou do interior de Goiás, eu sou de São Domingos e minha deficiência foi adquirida, né, através de um acidente de carro que eu sofri ainda quando criança, eu tinha 11 anos de idade. E eu precisei passar por um processo de reabilitação, né? Na época, pela gravidade do acidente lá no interior, eu fui trazido para o hospital de base e daqui eu conheci, a gente foi encaminhado, na verdade, para a Escola de Cegos, que é o Centro de Ensino de Deficientes Visuais que fica na 612 Sul. Foi lá que iniciou meu processo de reabilitação, então eu ficava entre idas e vindas para o interior, buscando meios de acessibilidade, estimulação visual, e como a partir daquele momento meus pais me ajudaria a seguir, né, nos estudos e enfim. E aí eu vim morar em Brasília, depois o acidente foi em 2000, então entre idas e vindas eu vim morar em Brasília, terminei o ensino médio aqui em 2006, fiz o terceiro ano do ensino médio aqui. E desde então, pela própria escola que tem uma associação, eu comecei a participar do movimento político das pessoas com deficiência visual. Então, eu ocupei cargos de conselho fiscal, de diretoria administrativa, de diretor financeiro. Aí tem a instituição ABDV, que é a instituição mais antiga aqui do Distrito Federal, que eu faço parte até hoje. Eu fui vice-presidente. E dessa instituição eu comecei a representar o segmento no movimento nacional, que nós temos uma organização nacional que chama Organização Nacional de Cegos do Brasil. E dessa instituição eu fui secretário nacional de Assuntos Jurídicos e Direitos Humanos, fui secretário nacional de Juventude da instituição, e essa instituição ela tem representações nas 5 regiões do país. Hoje nós temos em torno de 105 instituições filiadas, e ela tem cadeiras em conselhos nacionais de políticas, né? Então, por exemplo, a gente participou do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, que é o CONAD, passamos pelo Conselho Nacional de Saúde, pelo Conselho Nacional de Juventude, Conselho Nacional de Assistência Social, e eu entrei no Conselho do Distrito Federal em 2012 como conselheiro representando a instituição daqui. Foi quando eu comecei a ocupar cargos públicos, em 2018, já fui diretor de política pública e passei a ser secretário executivo do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui do Distrito Federal, que é o CODED, que é um órgão que fica dentro da estrutura administrativa da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Casa Civil, porém tem uma atuação independente, que ele trabalha no monitoramento da execução da política pública. Sou advogado, né, tenho um escritório de advocacia, tenho uma sociedade desde 2016 e milito nessa área então desde 2006, para ser exato. Que maravilha. Vamos falar agora com a Edilene Almeida. Edilene Almeida, eu vou provocá-la. Quero que você conte na sua infância o que você queria ser, menina. Era jogadora de futebol? Era astronauta? Era modelo? O Não, que modelo. era? Não, como criança, eu queria só ser criança, né? É. E aí, depois ao longo do tempo, a gente vai se formando, né? E amadurecendo a cabecinha. E a pauta da pessoa com deficiência você adotou a partir de que ano? Na minha família tem um deficiente, né? Que se acidentou, então ele adquiriu a deficiência há 35 anos. E com isso a pauta entrou na nossa família, né? Meu irmão, com 19 anos, ele sofreu um acidente de moto, quase perdeu a vida.
E através dessa causa a gente já começou a trabalhar, né? Com o PCD, né? Na sociedade. E graças a Deus, em 2022, eu comecei a trabalhar na secretaria. Eu sou formada em farmácia, né? Sou farmacêutica. E tenho atuado como secretária executiva. E graças a Deus, assim, é uma pauta maravilhosa. Eu amo o que eu faço. É maravilhoso servir as pessoas, né? Poder ajudá-las. Eu, graças a Deus. Maravilha. William, você como secretário extraordinário da pessoa com deficiência, você vai falar daqui a pouco de muitos desafios. Mas agora eu quero aproveitar para mandar um abraço para o nosso amigo comum, Gerson Wilder, né? Isso. Dr. Gerson Wilder. E eu queria que você... Eu vou fazer uma pergunta chata. Eu creio que não é politicamente incorreta, mas é algo que a pessoa que está de fora, às vezes, comenta, assim, troca ideia vamos supor, num barzinho. O que será que é pior? É adquirir a deficiência visual ao longo da vida ou nascer com ela? Olha, é uma pergunta bem peculiar, Bueno, porque quando quando você sai de uma fase de conforto para uma fase de desconforto, eu acredito que esse processo de reabilitação, nesse processo de fase, de mudança de fase, ela pode se tornar mais dolorido. Eu costumo dizer que eu acredito que meus pais sofreram mais do que eu em todo esse processo, porque eles que tiveram que ir atrás de informação e arcar com esse custo, né, nesse processo de reabilitação. Em que pese a gente ter um processo de reabilitação, no meu caso, por exemplo, o serviço da escola de cegos é um serviço gratuito, mas para nós, do interior, vir para cá, ampliar material, ter acesso a todas essas ferramentas de acessibilidade é pago. Então, eu acredito que meu pai, eu sempre falo isso nas minhas palestras, que meus pais eles sofreram mais para garantir esse processo de reabilitação que deu certo, né? Por isso que eu falo para as pessoas que se nós conectarmos corretamente com políticas públicas, é possível sim ter prosperidade, é possível sim você ser o protagonista dos seus sonhos. Então, respondendo à pergunta, eu acredito que quem passa por um processo de transição da fase de conforto para desconforto tende a sofrer mais. Porque quem nasce com a deficiência, ele não teve contato com a visão normal, com o mundo real. Então, em que pese não ter como a gente colocar nenhum sofrimento, colocar que um sofrimento é maior do que o outro, né? Essa é a ideia. Mas, ao meu ver, quem adquire acaba passando por um processo de reabilitação mais doloroso. É verdade. Vamos falar agora com a nossa secretária adjunta, né? Isso. É a Edilene Almeida. Edilene, me fala um pouco sobre aquelas vans aquela empresa do governo, né? Receber. A TCB disponibiliza para transporte de deficientes. Aquilo tem um itinerário fixo ou só vai buscar na casa quando a pessoa chama? Como que é aquilo? A porta de entrada para adquirir essa política pública, né? É através do CAD-PCD, que nós temos pela Secretaria, que é a Carteirinha da Pessoa com Deficiência. E no que é o grau de intensidade dessa pessoa com deficiência, ela é contemplada, desculpa, ela é contemplada para essas políticas, né? Então, a pessoa, quando ela faz a carteirinha, é aprovada, e no grau de intensidade dela tem moderado, permanente ou severo, ela está contemplada na van, mas dentro da TCB há um agendamento, né? A pessoa, para ela adquirir a van, ela tem que agendar o horário que ela vai fazer a consulta dela no hospital, porque hoje esse programa só alcança em questão médica, né? Isso é importante colocar, porque eu achava que era para qualquer coisa. Ah, eu estou com vontade de ir na hora na rodoviária. Ainda não. Não. Vou lá reclamar da conta de luz. Ainda não. Mas creio que
futuro nos espera para, né, William, para Isso. que isso aconteça. Eles têm trabalhado para isso, né? E hoje é um grande passo, né? Você hoje poder estar em casa, a van te buscar em casa, no horário marcado, levar ao médico, aguardar. Ele aguarda você no local até que você termine os exames, a consulta, né, William? Isso. E aí, depois da consulta, a van te aguarda ali e te leva novamente para casa, né? Então, é um trabalho excepcional, maravilhoso, né? Que dá comodidade, dá humanidade, né, William? Sim. Para as pessoas E o perceberem. motorista da TCB também é um cara já preparado para esse tipo de Sim, tratamento, né? isso. Não é aquele motorista que vai ficar apurando. Vambora, vambora. Não, ele fica dentro da van Numa boa. aguardando até o momento que a pessoa chegue lá para que possa retornar, né, para sua casa. Certo. Vamos agora com o William Cunha novamente, né? William, eh, eu certa feita escrevi um livro e alguns textos e, e fui pertencer à Academia Taguatinguense de Letras. E lá, para minha surpresa e felicidade, eu conheci uma biblioteca em Braille. Você conhece a biblioteca e o que você acha? Conheço. Eu fui frequentador da Biblioteca Braille de Taguatinga. Lá tem professoras que, inclusive, são professoras cegas, né? Nós temos a Noemi, a Denise, é, enfim, tem outras professoras que foram professoras veteranas e fundadoras, né, daquela biblioteca. E lá, na verdade, Bueno, é um ponto de encontro. E é um ponto de encontro que gera cultura, que gera cidadania. Lá tem troca de experiência, né? Nós visitamos a biblioteca, salvo engano, há 3 semanas. E tem um fluxo, mais ou menos, que o que a professora falou, de 1.500 pessoas que Que maravilha. rodam ali durante o dia, troca experiência, tem grupos de leitura coletiva, assim, é fantástico. Quando eu falo para as pessoas que é muito importante as pessoas com deficiência conviver com outras pessoas com a mesma deficiência, porque essa troca de experiência ela é importante, por exemplo, no meu caso, eu uso um tipo de lupa eletrônica para ter acesso à informação e uma lupa de bolso. Mas essa mesma lupa, ela pode não servir para outra pessoa com baixa visão. Então, esse contato entre a gente para dizer se deu certo, se não deu certo, isso gera uma autonomia entre as partes, porque você vai trocando experiência, vai trocando produtos e você somente gasta quando necessário. Então, a Biblioteca Braille, ela, além de ser um ponto de encontro para as pessoas com deficiência, ela é um ponto de que agrega na vida profissional, enfim. Tem voluntários que vão para lá dar aula de concurso para as pessoas com deficiência. E no dia que nós estávamos lá, o que eu achei mais interessante foi esse grupo de estudo, sabe? Então, reúne várias pessoas com deficiência visual na mesa e fazem leituras coletivas, interpretações daqueles textos. É bem interessante o trabalho que eles Que desenvolvem. bacana. Você acha que nós precisaríamos mais bibliotecas Braille no Distrito Federal? Olha, nós recebemos aqui no DF tem 8 instituições, né? Umas destacam mais que as outras, mas são 8 instituições que representam o segmento. E nós recebemos lá na secretaria essas instituições com a pauta da necessidade de criação do novo centro de ensino de deficientes visuais, porque hoje lá na 612 não comporta mais a necessidade do segmento. Então, como a nossa secretaria é uma secretaria, ela foi criada justamente para a gente articular políticas públicas, a gente não consegue executar porque não temos dotação orçamentária própria. Então, como que a gente conseguiria executar essa criação? Por exemplo, um diálogo construtivo com a Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação já sinalizou, falando que tem um projeto, claro, tem toda uma questão orçamentária para se discutir, enfim. Mas a gente já levou para conhecimento e acredito que no futuro vai dar certo. Ok. Vamos com a Edilene novamente agora, Edilene. Você Vamos. não pode escapar, né? Edilene, o que nós temos, qual é o tipo de deficiência que é majoritária no Distrito Federal? É a visual, é a física? Hoje, dentro da Secretaria pelo CAT-PCD, né, nós temos um registro, eu liguei a um relatório, hoje é o TEA, né? O autista.
O autista hoje é o grande potencial dentro do Distrito Pois, Federal. me permitam uma parte aí, Sim. bem rápido. O TEA, no tempo que eu era jovem, Aham. não existia, Uhum. porque era uma coisa desconhecida, né? Sim. Aí dá a impressão até, com perdão da colocação, né? Ah, virou modismo, mas não é, que não existia mesmo, É. né? Essa identificação como TEA, né? E hoje o autismo está muito em voga, né? Eu até dirijo um podcast na Ceilândia, com a doutora Jéssica Guedes sobre autismo, né? Uhum. E eu acho assim. Mas e depois do TEA, do autismo? O deficiente físico é em maior número que o visual? E sim, sim, ele é o segundo, é o segundo da lista. da lista em questão de deficiente em Brasília, né? Nós temos hoje pouco, sabe? É porque assim, nós temos dois dados. Isso que nós temos que entender, né? Nós Aham. temos o do Instituto de Pesquisa Estratégica do DF, que é a antiga Codeplan, que no DF tem aproximadamente 200 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Só que esse dado, as pessoas se autodeclaram. Então tem gente que acha que tirando óculos não enxerga já é uma deficiência. E para ser pessoa com deficiência visual, você tem que cumprir os critérios da acuidade visual, que são critérios estipulados por norma jurídica. E no nosso cadastro da pessoa com deficiência, hoje nós temos aproximadamente 44 mil pessoas que fizeram o requerimento e tiveram o requerimento deferido. Então, está bem distante de 200 mil. Então, da realidade dos 44, hoje, nós, salvo engano, é TEA, físico, visual, e a menor população cadastrada no nosso sistema hoje é a comunidade surda. Nós temos em torno, acho que, de 3 mil e poucos. 3.200. E tem mais surdos aqui no DF, não tem só isso. E É. esses dados é importante porque como que você constrói política pública sem dados? Não tem como. Verdade. E eu acho que seria importante até, de repente, uma aliança com a Secretaria de Saúde para identificar, né, Sim. esses deficientes. É. Eu vou dar um exemplo meu. Eu fui radialista há muitos anos, então eu tenho um pouco de dificuldade para ouvir. E essa semana eu fui para fazer uma lavagem de ouvido no posto de saúde. Porque não é qualquer enfermeiro também que lava ouvido. É, Pode parecer uma coisa banal, sim. mas não é qualquer um. Eu achei que era uma coisa simples, pegava um soro fisiológico, enfiava na seringa, jogava no ouvido e tal, e saía a cera, né? Aham. E a coisa, às vezes, não é tão simples assim. Sim. A minha esposa também é farmacêutica, que nem você, eu falo. E eu tenho uma cunhada que está morando lá em casa, às vezes, né? Que é auxiliar de enfermagem. Eu falei, poxa, vocês aqui em Casa da Saúde não me ajudam a resolver, né? E então, eu acho que era a oportunidade do cara cadastrar, de repente, né? Aham. Fazer uma interface nesse sentido. Mas eu queria perguntar, Edilene, ainda para você, qualquer coisa o William te socorre se eu te deixar na saia justa. Não, tranquilo. Tô com o mestre aqui do lado. Sabe mais que tem hoje. A periferia tem mais deficiente? Hoje, sim, porque a carteirinha, quem procura mais, como a carteira da pessoa com deficiência tem as políticas públicas em questão do governo do Distrito Federal, então a procura é maior, né, da periferia, em questão de moradia, saúde, né, William? Empregabilidade, não em questão mais do ali central, né? Aham. Então a periferia sim, ela que tem a maior procura porque ela tem a necessidade maior, né? Então, agora eu vou para o William, né, com uma pergunta mais estúpida ainda. Mas eu estou fazendo o papel do povo aqui, Sim. perguntando, né? Tranquilo. A deficiência tem classe social? Olha, hoje nós temos rótulos, né, infelizmente. E acaba tendo classe social porque, por exemplo, o público que nós temos um equipamento público que funciona na estação de metrô da 112 Sul. Lá é todos os serviços voltados para pessoa com deficiência,
em que pese ter outros executados por outras pastas, mas a gente consegue fazer com que as pessoas acessem a partir da gente. Então, hoje, como a Edilene bem disse, para ter acesso à carteirinha, que é a identificação da pessoa com deficiência, não tem critério de renda, porque é tão somente uma caracterização e um reconhecimento da deficiência, a carteirinha. E claro que ela foi criada, não estamos no mundo ideal ainda, ela foi criada pensando na desburocratização de acessos. Então, o mundo ideal vai ser, no futuro, a gente ter uma carteirinha e eu chegar no Detran para ter uma credencial de estacionamento, essa carteirinha já valer. E eu não necessitar de apresentar novo laudo médico. Na Secretaria para Isenções, na Secretaria de Economia, por exemplo. Isso é o mundo ideal. Estamos caminhando para ele. Claro que a gente depende de um instrumento de avaliação, que é o instrumento da avaliação biopsicossocial, que ainda o governo federal está pendente de regulamentação, né? Tem estudos concluídos, grupos de trabalho já concluíram esses estudos, enfim. Mas quando a LBI nasceu em 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela falava dessa necessidade do governo federal fazer essa regulamentação, e estamos fazendo 10 anos da LBI agora e ainda nada de instrumento. Mas esse instrumento está sendo muito aguardado pelo segmento, porque ele vai ser um divisor de águas, né? Até para... A gente está com uma preocupação, e aí falando dessa questão da classe, hoje, no meu segmento, nós temos a pessoa monocular, temos o baixa visão e o cego total. As pessoas que têm deficiência hoje moderada ou grave, elas estão ficando para trás de tudo. Ninguém quer contratar mais. Porque as pessoas com deficiência leve, em tese, não precisam de nenhuma adaptação no ambiente de trabalho. Então, a gente tem que começar a olhar com muita atenção, porque quando se fala de acesso a benefício, cada benefício, a gente explica isso para os usuários, cada benefício ele é instituído por norma jurídica. Então, tem uns que têm critérios diferentes de outros. Aí tem gente que fala assim, mas para acessar o passe livre do DF, a renda per capita é 3 salários mínimos. Para acessar o passe livre interestadual, a renda per capita é 1 salário mínimo. Não tem como unificar? Não, porque são normas jurídicas diferentes. São benefícios executados por pastas diferentes. Então, infelizmente, quem nos procura, quem acaba nos procurando, considerando esse recorte de renda, são pessoas em vulnerabilidade social. Certo. Edilene, eu queria que você falasse um pouco do trabalho da secretaria, principalmente dessa questão do cadastro. Hoje a O secretaria... que a pessoa precisa levar para se cadastrar? Para cadastrar, né? Hoje a secretaria, nós atuamos ali, né, com o corpo físico, né, lá na 112 Sul, onde nós fazemos... Esse cadastro ele pode ser feito tanto online, né? Pelo site da secretaria mesmo, nós temos ali o link, né? O ida dentro do site. E aí você pode fazer em casa mesmo. Às vezes a pessoa não tem condição de ir lá na 112, mas indo na 112, você tem que levar o seu laudo com 2 anos de emissão, né? E o seu comprovante de residência. Se não for o titular, tem que estar no dependente, né, William? Isso. A fotinha 3x4, se também não houver a fotinha 3x4, a gente tira lá na hora, tá? A secretaria também tira, porque para não ter aquele custo, né? E também deixa eu ver aqui, a identificação pessoal, que é o RG, né? Que a pessoa precisa levar. E a outra pergunta que não quer calar, Edilene, se essa mesma pessoa lá, ela consegue pedir o Bolsa Família ou tem que ir em outro local? Tem que ir outro local. Nosso sonho é que fosse tudo lá, né, William? Para todo o PCD chegar lá e ter todo o trabalho toda ali, a estrutura, né? Todo Mas a gente consegue direcionar. Sim. Por exemplo, É. agora mesmo a gente vai assinar uma portaria conjunta com a Secretaria de Desenvolvimento Social, justamente para que a própria SEDES reconheça o CAD-PCD como garantia de prioridade, garantia de identificação da deficiência. Vai ser Certo. bem interessante. William Cunha, agora eu queria te perguntar, você começou falando aí da questão monocular e tal, e da mais grave. Oi, só um minutinho aqui, entrou a produção aqui, mas eu queria te falar da questão sua de não usar óculos, né? Que o nosso telespectador vai estar perguntando, mas por que ele não usa óculos, né? Se ele enxerga só 20%, tal, não sei o quê. Então, Como que é isso? a minha deficiência, ela
eu tenho uma cicatriz no rosto, que essa cicatriz é um corte de pele, né? E eu passei a ser pessoa com deficiência por causa do traumatismo craniano da pancada que eu tive na época do acidente. Certo. Então, eu não tenho problema na minha córnea, como miopia, astigmatismo, não tenho nada disso. O que é morto é a comunicação entre meu cérebro e o olho, que chama de nervo óptico. Então, em tese, pela medicina, não era para eu ter nem resíduo visual, porque meu nervo óptico é morto. E não tem hoje cirurgia que corrija, reconstitua nervo. Então aí já teve um milagre. Já teve um milagre, exatamente. Então, assim, o óculos, para mim, nada influi. Pelo contrário, quando eu faço teste com lentes de contato, essas coisas, faz embaçar a minha visão. Nós estamos aqui, eu acho que numa distância de 1 metro, talvez. Daqui eu não consigo enxergar seu rosto, dessa distância. Entendeu? Então, não tem cura e não tem correção óptica. Agora, a lupa, ela já causa, para mim, ela já me dá autonomia. Porque a lupa, eu aproximo ela do papel e leio nessa distância. Então, não tem óculos em formato de lupa que dê visibilidade para a gente. Nem aquele óculos de vidro grosso. Não. Não. O que tem hoje, tem algumas ferramentas, que é um Max TV, que é um tipo de óculos que você coloca ele aqui, e você não pode andar com ele, você tem que ficar sentado, e ele tem tipo, como se fosse um retrovisor. Aí você vai regulando o zoom. Então, eu não me adaptei. Eu já fui para cinema, peguei um para teste, né? Fui para cinema, fui assistir televisão, um filme em casa, não me adaptei. Que tem muito essa questão de adaptação. Né? Mas mesmo assim, ela também não me dá... Eu não dirijo, por exemplo, eu não posso dirigir. Certo. Ainda, William, contigo, tive um avô que teve deficiência visual total por problema de glaucoma. Hoje, essa questão do glaucoma está ligado de alguma forma esse trabalho de pesquisa à sua secretaria ou é tudo na Secretaria de Saúde? Hoje é tudo na Secretaria de Saúde. Inclusive saiu uma reportagem esses dias sobre um glaucoma agudo. Né? Inclusive fica um alerta para as pessoas que gostam de utilizar celulares em ambientes com iluminação baixa. Né? Teve um relato de uma pessoa que estava com o celular, o quarto escuro, e sentindo dor, quando foi no hospital perdeu as 2 visões. E aí o diagnóstico foi esse glaucoma agudo. Então todo tipo hoje a gente acaba tendo acesso a muita tela. Né? Então eu acho que tudo para a vida a gente tem que tentar buscar o equilíbrio. Né? Eu mesmo, o pessoal lá do gabinete, eu falo, gente, hoje eu tô, é difícil eu falar isso, mas eu falo, hoje eu tô com o olho bastante ardendo e assim, o que tiver para assinar amanhã de manhã eu assino. Você tem que tentar buscar o equilíbrio. Porque senão, se você hoje não se preocupa com a possível velhice que você tem, que a gente não sabe se vai ter esse privilégio de chegar na velhice, mas tendo, a gente tem que chegar pelo menos numa velhice mais saudável possível. Né? Correto. Então, hoje existem vários casos de possibilidades de deficiência visual. Nós temos em derivação da diabetes, nós temos a retinose pigmentar, tem por derivação do glaucoma, tem no meu caso que é por acidente. Entendi. Edilene, me fala agora sobre prótese e órtese. A secretaria atua nessa área, arrumando prótese e órtese, ou é a saúde também? É a saúde também. O que a nossa secretaria hoje, ela encaminha, né? Ela faz o agendamento, junto ali com a diretoria de saúde, a pessoa chega lá na secretaria, e a gente tem um acesso, né? Que é o Agenda DF, que hoje você entrando dentro do link lá da Secretaria de Saúde, a gente faz uma ajuda, né? A gente ajuda as pessoas a fazer o agendamento, porque eles têm, né? Nosso público tem um pouco de dificuldade em questão da parte da mídia, né? Da parte da internet. Então, a gente ajuda eles a fazerem o agendamento ali, porque tudo dentro da saúde, na órtese e prótese, tem que ser agendado. Não pode ir lá diretamente e já solicitar, porque manda o laudo, tem os documentos também para mandar, e a gente auxilia eles para... E o PCD hoje tem alguma prioridade nos hospitais? Com a carteirinha, a carteira da pessoa com deficiência mesmo, o CAD PCD, ela é uma... Você estando com ela, você tem suas prioridades, sim.
em qualquer local que você esteja. Na lei está dizendo que ela tem acesso tanto na área privada como também na área pública, né? Então ela tem que estar com a carteirinha. A carteirinha, ela, além dela ser benefício, também é prioridades. Só lembrando que a própria legislação, ela traz uma ressalva. Em casos de urgência e emergência, o critério é clínico. Sim. Não cabe nenhum tipo de Certo. prioridade legal. Para passar A na própria frente. a própria lei que institui a política pública para a pessoa com deficiência já É. traz essa ressalva, que em casos de urgência e emergência, o próprio nome já direciona, né? Que a prioridade é conforme os critérios Sim. clínicos. Certo. Isso. William, me diga uma coisa, e a pessoa que tem marca-passo? Eu já vi pessoa com marca-passo, às vezes, ser desacatada por um vigilante num banco, porque ele não quer passar pela porta giratória, tal, com aquele detector de metais e tal. E como daria para fazer para ele não ser discriminado? Nós teríamos que criar alguma espécie de selo, ou crachá, ou fitinha, igual o TEA, colorido, diferente, alguma coisa Olha, assim? nós temos alguns casos vários casos de deficiências e patologias graves invisíveis, né? Por exemplo, a cardiopatia é um tipo de patologia grave e crônica, né? E hoje nós temos um cordão chamado que é o cordão do girassol, que é justamente para identificar pessoas com deficiência invisível. No meu caso, tem muita gente que fala, nossa, William, nem parece que você tem deficiência visual. Mas aí quem convive comigo no dia a dia sabe, né, as barreiras que eu enfrento, as dificuldades, enfim. E hoje a gente tem que aumentar, Bueno, já aproveitando esse espaço aqui, para sensibilizar as pessoas que deficiência, ser pessoa com deficiência ou portador de algum tipo de doença grave, não é ter privilégios, né? A gente já carrega historicamente uma vulnerabilidade em todos os sentidos. Claro, uns com mais cargas, outros com menos cargas. Então, assim, a gente precisa. Aconteceu comigo no terminal da Asa Sul. Eu trabalhava na 112 antes de me tornar secretário de Estado, como secretário executivo, que eu falei do conselho. Eu saí da 112 e ia para o terminal da Asa Sul. E chegando no terminal da Asa Sul, por quê? Primeiro, o ônibus que vai para Sobradinho, eu não consigo pegar um ônibus em movimento. Então, por exemplo, eu não consigo estar na parada e dar sinal para um ônibus, porque eu não vejo o letreiro, não consigo enxergar. Então eu saía da estação 112 e ia para o terminal da Asa Sul, porque o ônibus que vai para Sobradinho ele sai de um determinado box. Então ele fica parado. Então eu passava a catraca e chegava lá no terminal, eu começava a abrir a câmera do meu celular e dar zoom nos letreiros dos ônibus, porque em que pese o de Sobradinho ter 2 boxes pré-fixados para parar, acontecia de motoristas acabar parando em outros boxes e isso acaba tumultuando a vida de quem é baixa visão. Ou às vezes até quem tem dificuldade de leitura rápida, enfim, né? E aí eu começava a dar o zoom no celular para enxergar o letreiro do ônibus. E teve 3 episódios que eu fui abordado de forma hostil por cobrador e motorista, falando, por que você está me filmando? Por que você está tirando foto da gente? Olha, eu parei o ônibus lá atrás, mas foi porque o ônibus quebrou assim, não precisa filmar e dedar a gente, não. Aí, eu conversando com a doutora Ângela, que é a delegada-chefe da DECRIM, que é uma delegacia especializada justamente para coibir crimes, né, em desfavor de segmentos vulneráveis, inclusive pessoas com deficiência. Aí ela falou assim, William, uma hora você me liga que a gente vai lá dar um flagrante lá. Aí, isso na segunda vez. Na terceira vez, eu falei, rapaz, eu vou chamar esse cara para conversar, se eu for abordado aqui hoje. Aí aconteceu, eu falei assim, eu acho que eu vou trazer ele pro time. Aí eu expliquei para ele o que era o celular, por que eu ficava com o celular naquela posição, que o zoom da câmera servia para mim como uma tecnologia assistiva, ou seja, como uma ferramenta de acessibilidade, que eu estava utilizando daquilo ali justamente para ter acesso à informação que era o letreiro do ônibus. Ele falou, tá, desculpa, não sei o que, tal, não vai acontecer mais isso. Das outras vezes, quando eu virava a catraca descia do metrô, virava a catraca, eu já escutava alguém, 519 tá no box tal. Então eu mudei o jogo, eu trouxe eles pro time. Certo. Então a gente hoje convive com a falta de informação, infelizmente. Eu costumo dizer que a falta de informação é uma das principais barreiras para as pessoas com deficiência. Certo. Edilene, me fala mais o que a secretaria faz, Edilene. Hoje a secretaria, nós temos a empregabilidade, né, que as pessoas
O canal, a porta, assim, a porta de entrada para todas as políticas é o CAD-PCD. A pessoa tem que ter o CAD-PCD aprovado, né? Definido pelo médico, porque ele é homologado pelo médico. E aí nós temos hoje uma quantidade de empresa cadastrada, né? William, dentro da nossa secretaria. Com isso, eles mandam as vagas para que a gente possa selecionar as pessoas para que possam entrar para o mercado de trabalho, né? Tem a parte de empregabilidade. A parte social, que é ali a diretoria social, hoje ela está ligada à parte de benefícios, né? Em questão do BPC, aposentadoria, CRAS, CREAS, né? A gente encaminha para eles. E toda a parte social, também pessoas em situação de rua, né? Vulnerável, né? Então a gente encaminha, né? Para os abrigos também. Também você tem a parte da saúde, que foi falado antes, né? Que é a questão que a gente ajuda questão de fazer o agendamento, né, das órteses e próteses ali, e junto também com os médicos que fazem a homologação, né, William? Isso. Além dos laudos médicos. Também temos o CEAPED. O CEAPED é um centro de atendimento ali que a gente faz os CAD-PCDs, né, das pessoas que têm dificuldade de fazer em casa. E também nós também ajudamos, damos o suporte ao BRB Mobilidade, né? Às vezes precisa de uma foto, o extrato, né? O demonstrativo também do INSS, também a gente tem carteira também digital, né? Que às vezes precisam para mandar para o BRB, então a gente está nesse E suporte ali também. também faz aquele cartão para a pessoa andar no metrô e no ônibus, né? Que é do BRB Mobilidade. E hoje Ah, também, a gente também está dando, como teve um fechamento das unidades no governo federal, né, do passe livre interestadual, hoje nós tiramos ali, fazemos a emissão do passe livre interestadual para as pessoas com deficiência. certo. É, eu queria fazer uma outra pergunta aqui, Edilene, ainda, sobre essa questão do BPC Loas. Quando a sua diretoria, o departamento social aí, identifica que esse PCD está sendo explorado por um neto para pegar aquele BPC, LOAS ou aposentadoria para comprar drogas, o que é feito? Olha, para a gente nunca chegou, Nunca né? Não chegou, Não não. chegou para. aconteceu. Não, para a gente nunca chegou, não, porque nunca chegou essa denúncia para a gente lá na Não. secretaria, Já não. chegou reclamações, Bueno, de pessoas que contratam uma assessoria e essa assessoria no final acaba tendo, sei lá, 50% de De proveito honorários. de honorários. Assim, aí a gente orienta, né? Quais são os caminhos de denúncia, porque é o que eu sempre falo para as pessoas. Se quiserem documentar conosco, a gente instrumentaliza um processo no SEI e encaminha para as autoridades competentes. Aí muitas das pessoas falam, ah, não, fulano falou que se eu denunciar e levar os documentos que eu tenho, que ele vai cancelar meu benefício, aí fica aquele jogo, então assim, muito se fala, mas não me dá prova para eu Não ajudá-los. dá condição, né? Então assim, lá é um órgão público, eu não posso levar uma denúncia é, sem ao menos indícios ali fortes, né? Certo. William, governador Ibanez tem apoiado muito a secretaria? Olha, quando eu falo para as pessoas que a Secretaria da Pessoa com Deficiência ela foi a primeira do DF, né? Então, a partir do momento que o governador ele cria uma secretaria, ele dá 100% de visibilidade ao segmento das pessoas com deficiência. Então, foi o governo que mais fez pela pauta, está fazendo e ainda a gente tem até, né, final do ano que vem, se Deus permitir, para a gente ter mais entregas. Porque ainda, Bueno, a gente precisa. O governador, quando ele criou o CAD-PCD, ele, como eu bem disse, ele quis desburocratizar o acesso. E ainda estamos avançando nesse processo de desburocratização. Um exemplo: hoje, para ter acesso ao passe livre do DF, existe um tipo de formulário médico. Para ter acesso à credencial de estacionamento, outro formulário. Para ter acesso à isenção de impostos, outro formulário. Então a gente ainda precisa avançar para um formulário único.
e esse formulário único servir de ponte de acesso para todos os demais benefícios. É óbvio que é uma discussão técnica, porque quando a gente fala de um formulário único, a gente precisa garantir a legalidade, né? A gente precisa garantir os meios de auditoria. Então a gente tem que pensar em todo esse contexto. E Mas até uma consonância entre governo federal e distrital, né? exatamente. Então, assim, a gente. Eu coloquei isso como meta, porque eu sei que quando você não padroniza esses formulários, você joga as pessoas para regulação na Secretaria de Saúde o tempo inteiro. Porque os formulários têm que ser preenchidos por médicos públicos. E quando a pessoa quer adquirir um carro com desconto por ser deficiente, também é outro formulário. Outro tipo de formulário, com 2 assinaturas de médicos da rede pública. Então, assim, você hoje não consegue enxugar essa fila, porque se eu quiser, por exemplo, ter todos os acessos, claro, se eu cumprir todos os requisitos, eu tenho que passar de novo para preenchimento de cada formulário. A gente tem que sempre lembrar, por exemplo, a credencial de estacionamento não basta comprovar ser pessoa com deficiência, tem que comprovar ser pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. É um e outro, né? Diferente do passe livre. Você tem que comprovar ser pessoa com deficiência e passar nos critérios de renda. Então, assim, a gente tem que ir entendendo cada logística de cada benefício. Eu acredito que é possível, sim. Ontem a gente até teve uma reunião com a Secretaria de Saúde, outras pastas, com a CEMOB, enfim, e a gente começou a discutir isso, porque a gente precisa enfrentar isso, essa problemática, né? De trazer um formulário único como acesso. E utilizar até do CAD PCD para isso. Da acessibilidade, né? Hoje mesmo a Polícia Civil, ela utiliza nosso CAD PCD para que ela possa emitir a cédula, né? Da pessoa com deficiência. Dentro, a identidade, ela vem com um símbolo, né? Da pessoa com deficiência ali. Então, é uma grande barreira que existia e que hoje facilita, né? William, você acha que a criação de uma frente parlamentar em defesa da pessoa com deficiência no Congresso Nacional poderia ajudar a destravar essas burocracias? No Congresso Nacional, hoje nós temos a Comissão da Pessoa com Deficiência, né? Uhum. E lá tem debates bastante importantes. Mas, como eu falo, a gente parece estar avançando num processo de formiguinha. Uhum. Mas é isso, é um processo de construção coletiva. Certo. A gente está juntando, hoje a gente tem um governo, aqui pelo menos o governo do Distrito Federal, a gente tem um time de secretários muito qualificados. Uhum. Não é porque eu estou no governo que eu estou falando isso, é porque a gente enxerga isso no dia a dia. Problemas sempre existirão, né? Mas eu acho interessante que quando a gente senta nas mesas para falar da problemática, as ideias saem com muita velocidade, a integração das pastas ela é importante para a gente avançar, então, e tem acontecido isso na prática. E quais são os deputados distritais e federais comprometidos hoje com a causa PCD? Aqui no Distrito Federal nós temos o Yolanda Almeida, que é um parlamentar com deficiência, né? E no Congresso Nacional nós temos a Mara Gabrilli, que é uma senadora muito comprometida também, e que eu conheço, e o senador Paulo Paim, que são senadores. Tem outros, teve a Rosinha da Defal, que foi deputada federal e sendo uma pessoa com deficiência por 2 mandatos. Teve outros, e tem outros que militam, mas assim, parlamentares com deficiência, que eu falo assim, esse me representa, eu cito a Mara Gabrilli, que é senadora, e o deputado Yolanda Almeida, que são parlamentares com deficiência e que muito abraçam a causa. Certo. Edilene, o que eu não perguntei da secretaria para você? Nós temos o DF Libras, né? Que é a CIO Online, também que atende as pessoas com a deficiência auditiva. Que hoje, estando no órgão público, que são cadastrados dentro do DF Libras, né? Uhum. Que é uma empresa que as pessoas, os intérpretes, são pessoas, não são avatar. Né? Então, atende a comunidade aqui dentro de Brasília. Né? Então, é um dos programas também que tem na Secretaria. E essa questão da Libras? A gente vê muita solenidade, o pessoal trabalhando com Libras. Isso é obrigatório ou não? Obrigatório. É obrigatório. Olha o tanto que nós avançamos, Bueno. O DF Libras, como a Dilene disse, é uma central online que fica em São Paulo.
E hoje, todos os órgãos públicos do Distrito Federal ganham um QR Code. E esse QR Code pode ser acessado pelo usuário surdo ou pelo servidor. Detalhe, não precisa ter acesso à internet, que o próprio aplicativo, o GDF já paga esse acesso. Então lá, lê o QR Code, aparece uma pessoa aqui para fazer a intermediação do atendimento. Olha o quão nós avançamos. E nós temos ainda lá na 112 a central de intermediação em Libras da nossa equipe. São 11 intérpretes. Na verdade, são 8 intérpretes e 4 surdos, né? 4 surdos. Então, são 11 pessoas no time que lá também presta esse atendimento presencial. E hoje, como você perguntou, a comunicação ela tem que ser 100% acessível em todos os sentidos. Então, desde oferecimento em libras, audiodescrição, material ampliado, tudo isso, garantia de acessibilidade arquitetônica, então tudo isso é obrigatório. Qual o sonho do secretário William para 2026? Que ele gostaria de chegar em 2026, final de 2026, e dizer, consegui realizar isso. A unificação dos laudos médicos. Essa é a minha meta. Porque eu sei que é uma barreira e se a gente, de novo, conseguir garantir essa unificação, garantindo a legalidade, tudo certinho, acho que vai ser uma grande entrega. Isso só um detalhe, que aqui a gente está participando da construção, assim, do projeto, né? É um projeto executado 100% pela Secretaria de Estado de Saúde, que vai ser a criação do centro de referência para as pessoas do transtorno do espectro autista. Isso vai sair esse ano e também vai sair um centro de referência para as pessoas com deficiência visual. Agora, essa unificação de laudo passa por uma ajuda do Conselho Regional de Medicina? Provavelmente, acredito que a gente tem que sentar com eles para discutir, sim. Hoje nós temos, na verdade, isso é uma tarefa nossa da Secretaria da Pessoa com Deficiência, a gente está fazendo um estudo de todos os formulários. E a gente está fazendo um checklist de quais informações que faltam em um e faltam em outro, para a gente propor um modelo único para iniciar o diálogo com as demais pastas. Certo. Essa é a minha meta. E a sua meta, Edilene? Você que fica lá na 112 Sul, né? Sim. E você tem um contato com o povão. Qual é o seu sonho para chegar em final de 2026 e você falar, poxa, conseguimos resolver isso? Eu estou no mesmo critério do William, né? Que é unificando, fazendo com que chegue a unificação dos laudos aí, dos formulários, né? A gente pode quebrar muitas barreiras, né? E as pessoas que precisam mesmo, cheguem a elas o que elas precisam, né? O que elas tanto almejam, ter a sua moradia, ter o seu benefício, ter uma vida mesmo, uma vida de... faltou a palavra. Digna, né? Porque é muito difícil, né? Tem muito... Às vezes essas barreiras atrapalham muito eles chegarem, até muitas das vezes eles motivam, né? E eu creio que Deus tem abençoado a gente, desde quando foi criada a secretaria, graças a Deus a gente tem avançado bastante, né? De 2019, a secretaria tem 6 aninhos, né? Ela é novinha ainda, mas graças a Deus a gente chegou muito, tem avançado muito e eu creio que a gente vai avançar muito mais ainda. E eu vejo que com o nosso trabalho, com o nosso esforço, Sim. né? A gente tem lutado tanto que as pessoas elas venham conseguir realizar os seus sonhos. E que conte com a secretaria, né? Certo. William, mais alguma coisa que porventura eu não tenha perguntado? Acesse o nosso site www.sepd.df.gov.br. Lá tem todas as informações de todas as políticas públicas. Temos cartilhas que falam de direitos, cartilhas digitais em formatos acessíveis. E qualquer dúvida, acessem a nossa plataforma dentro da estação de metrô da 112 Sul. Tá, mas repete o site mais devagarzinho. É www.sepd. SEPD, que significa Secretaria Extraordinária de Pessoas com Deficiência. Isso. .df.gov.br. Só que o SEPD não tem o C no meio, né? Não tem, né? Não. É SEPD. SEPD. Aí .df.gov.br.
e também qualquer dúvida a gente está no atendimento presencial lá dentro da estação de metrô da 112 Sul de 8 às 18. Eu vou aproveitar esse seu site para brincar com meu amigo Gerson, Aham. que é SEP de Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Eita. Que é vascaíno. Você torce para quem? Eu sou Luiz? botafoguense. E você? São Paulina. Pronto, tá tudo democrático. Tá tudo aqui. democrático. E um abraço para o nosso amigo Gerson, né, que é o presidente da seccional, da Comissão da Pessoa com Deficiência da seccional da OABDF e que desenvolve um trabalho bastante importante para a gente. Verdade. Edilene, então nosso microfone, nossas câmeras para suas despedidas. Muito obrigada pelo convite. Agradeço por esse momento maravilhoso, né? Que aqui nós tivemos um bate-papo mesmo maravilhoso, né? Que aqui nós nos mostramos, né? O que a Secretaria tem feito dentro do governo, né? Do Distrito Federal, e graças a Deus. E obrigada por tudo. Obrigado você. William, agora também o nosso microfone, nossas câmeras para suas despedidas, ou mais alguma consideração que você queira fazer. Tá. Então, eu quero fazer um convite para as pessoas com deficiência acreditarem nas políticas públicas. Meu primeiro emprego, e de forma bem rápida, foi de empacotador. E de lá, eu passei por várias outras funções. Hoje eu sou advogado, estou na condição de secretário de Estado, e eu quero fazer um convite para as pessoas que, se elas se conectarem corretamente com as políticas públicas, é possível sim mudar de vida. Então, que sigamos juntos, não fiquem em casa com dúvida, vamos passar sempre por processos dolorosos, mas devemos acreditar em nós mesmos que nós podemos ser os protagonistas dos nossos sonhos. Então, fica esse convite e ficamos à disposição. E obrigado pela abertura de espaço para este diálogo tão importante. Muito obrigado, William. Eu também fui empacotador das lojas Riachuelo. Aí eu era tão bom para fazer pacote de presente que me promoveram para vendedor. Aí eu fui um desastre, porque eu não sei vender nem Coca-Cola no deserto. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi mais um Grandes Encontros com Laírson Bueno. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.